Eu quero te convidar a estar em pé e abrir sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos hoje seguir com a segunda parte do sermão que iniciamos no domingo passado. Hebreus tem sido um livro desafiador, porque alguns temas, para se tornarem compreensíveis, acabam ficando longos demais e tomando então 2 momentos de pregação para eles. E esse é um. O título que nós estamos tratando é Deus é um Pai amoroso e responsável. Hoje nós vamos tratar a partir do verso 8, mas eu gostaria de ler com você a partir do verso 5 do capítulo 12 de Hebreus. O texto diz: E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Nós estamos vindo aí de uma sequência bíblica em que fomos lembrados de nossos irmãos vencedores, lá no capítulo 11, a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Depois fomos chamados a olhar fixamente para Cristo, prosseguindo para o nosso alvo, quando o autor usou aqui a metáfora dos atletas. Depois disso, nós fomos lembrados de que os nossos sofrimentos nesta vida são leves comparados com os de Jesus. E aqui, então, o Espírito Santo usa o autor para falar, com base na metáfora de gladiadores, de escravos, né? No verso 5, fomos levados à figura da relação pai e filho. Vimos isso na semana passada. E desafiados a contemplar a disciplina que eventualmente o Senhor nos imponha, com o reconhecimento de que ela vem de nosso Pai Celestial. Enfatizamos que as vidas que tentam evitar a disciplina evitam também o crescimento, evitam também que a vontade de Deus se estabeleça nela, evitam o aperfeiçoamento. Os versos 5 e 6 vêm nos admoestar então a relembrarmos a palavra de Deus. Cita aí Provérbios 3, versos 11 e 12, que nos é mostrado que a disciplina não significa ausência de amor, mas pelo contrário, é uma demonstração do amor paternal. E quando Deus então nos disciplina, nós precisamos compreender isso. Significa dizer que eventuais dificuldades que aparecem em nossas vidas, especialmente se elas não vieram por causa de rebeliões ou má gestão da vida da nossa parte, se elas vieram apesar de nós sermos servos fiéis a Deus, é Deus cuidando de nós. A disciplina de Deus é para o nosso aperfeiçoamento. A disciplina não é estendida aos que não pertencem a Deus. Deus, algumas vezes, eu próprio às vezes me
me encontro falando, mas Senhor, eu sirvo a Ti, por que eu estou passando por essa angústia, por essa dificuldade? E tantos outros que eu sei que não servem a Ti, parece que não tem esse tipo de problema. E aqui está a diferença. O pai não disciplina quem não é filho dele. O pai disciplina os filhos. Os filhos. Portanto, quem não é filho, não recebe. Eles vão receber com certeza o julgamento, mas não a disciplina de Deus. Portanto, a disciplina é um privilégio que Deus estende àqueles a quem Ele ama. Nesse contexto, o Espírito Santo agora continua nos orientando. É o que está aí no verso 8. O verso 8 diz: mas se estais sem orientação, veja se não é o seu caso, mas Deus permita que não seja o seu caso. Se estais sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Todos os verdadeiros crentes são orientados por Deus. Isso é um fato bíblico. Todos os verdadeiros crentes recebem orientação de Deus. Claro que Deus vai usar os diversos meios que Ele usa para nos orientar. Aí entram aqueles ministros que foram mencionados lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Aí entram todos os que exercem os dons de Romanos 12, de 1 Coríntios 12 e também de Efésios capítulo 4. Deus usa os seus instrumentos, entra a palavra de Deus, entra cada irmão para quem nós praticamos a vontade de Deus em relação a confessar as nossas falhas, em buscar aí compartilhar as nossas dificuldades, entra todo o conjunto do que Deus tem para nosso bem, todo o conjunto do que Deus quer usar para que nós sejamos aperfeiçoados. Mas quando o texto bíblico coloca isso, de que se estais sem orientação, ele está dizendo então que tem um grupo de pessoas sem orientação. Tem um grupo de pessoas que vivem sem a orientação de Deus, ou pelo menos como se não tivessem a orientação de Deus. E aí, estes não são filhos de Deus. Você tem recebido a orientação de Deus? Deus tem tido possibilidade de te orientar? Ou você já aprendeu a não ouvi-lo há algum tempo? O fato é que um distintivo entre a condição de filho e a condição de bastardo é ter disciplina do Senhor Deus. Porque se alguém está sem a orientação de Deus, está na faixa de risco. Se alguém resiste, nega, não se submete à orientação de Deus, está perto de apagar o Espírito de Deus em sua vida. Sua situação é crítica. Deus manda a orientação, até porque nós precisamos estar sempre atentos ao seguinte: a verdadeira vida cristã começa com um novo nascimento. Tem que nascer de novo, e é nascer do Espírito, e uma das marcas do novo nascimento é que você passa a ser como o vento, né? Diz a Bíblia, verso 8 de João 3, que diz que agora como o vento não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque o Espírito passa a ter liberdade para dirigir. Que bênção, não é? Aí a Bíblia usa a figura da direção do Espírito de Deus. O problema é que nós ainda podemos negar essa direção do Espírito de Deus. Só que quando você nega, e aqui nós precisamos prestar atenção nisso, eu preciso tomar cuidado. Cada um de nós tem que tomar cuidado. Porque se o Espírito Santo fala, é para ir por aqui, e eu decido ir por ali, eu estou claramente dizendo para o Espírito Santo que a opinião dele não me interessa, que a direção dele não me interessa, e eu estou me colocando em oposição à operação do Espírito Santo.
Essa oposição é um caso grave, ela está prevista lá em Gálatas capítulo 5, o espírito lutando contra a carne. Nós já vimos aqui ilustrações sobre isso, né? Dos dois cachorros, e que você vai dar vitória a quem você alimenta mais. E esses dois cachorros se encontram dentro de cada um de nós. Um deles é o Espírito Santo. É uma representação que a gente sabe que toda representação é uma má comparação, mas é assim para que a gente consiga compreender. O Espírito agindo dentro de você e dizendo: meu filho, o caminho é por aqui, eu espero de você tal coisa, está aí na palavra, compreenda a palavra, se submeta à palavra, deixa a palavra dirigir sua vida. É um cachorro dentro de você, o outro é a sua carne. Qual vai vencer? O que você alimentar mais. Só que se a carne estiver vencendo na sua vida, você está extinguindo o Espírito Santo. E isso é muito grave. Tem aquele grupo que já está insensível à orientação de Deus. Preste atenção se não é você que está insensível à orientação de Deus. Já não tem mais sensibilidade nenhuma, já parou de ouvir o Espírito Santo. E mesmo quando Deus usa alguém para falar com você, mesmo quando a mensagem é todinha de Deus para a sua vida, e eu sei que o Espírito de Deus sabe trabalhar esse tipo de questão, você diz: estou ouvindo nada. Não, era tudo para a irmã Irani. Nossa, mas como aqui tem tudo a ver com a irmã Irani. Irmã, vai que tem mesmo, né? Mas às vezes nós somos bons nisso. Deus quer falar conosco, fala conosco, que a gente não entende, fica pensando que não tem nada a ver com a gente, ou ainda bem que, né? E nós nos tornamos insensíveis. O Deus deste século cega o entendimento dos homens. Está aí uma das coisas que tem me incomodado, e eu já me manifestei aqui, pedindo que nós oremos por isso, porque a coisa mais terrível é a operação do erro no coração de pessoas que até tiveram acesso à palavra, mas não amaram a verdade, e agora foram sujeitas à operação do erro. Isso está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Lá está falando de crentes em que a operação do erro atua, e eles agora não conseguem ter sensibilidade ao que Deus fala, não conseguem ter sensibilidade espiritual. E a continuidade da vida dessas pessoas é só distanciamento de Deus. E elas, por já estarem insensíveis, já são cegas e surdas espiritualmente. Se você quiser estudar isso mais, você vai encontrar lá em 2 Pedro, no capítulo 1, exatamente uma menção de como nos tornarmos cegos espirituais. Quem aqui quer ser um cego espiritual? Faz assim, bem alto com a mão, assim, ó. Cegos espirituais, quem? Eu vou baixar a minha, você pode levantar, quem quiser aí. Não? Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo sem querer, eu sei que tem gente aqui que está nesse caminho. Por quê? Estuda 2 Pedro capítulo 1, e você vai ver que a ausência de frutificação te leva a isso. A ausência de compromisso te leva a isso. A ausência de esforço, a ausência de zelo resulta em cegueira espiritual. E a gente está mencionando isso aqui com certeza porque o Espírito quer dizer para você: não continue por esse caminho. O que é colocado neste texto é que há os que estão aí, em meio aos filhos, mas não são filhos, são bastardos, ilegítimos, sem vínculo verdadeiro de filho. A figura de bastardo aqui, ela não tem a ver com aquele filho que alguém teve porque a gente às vezes pensa no bastardo como sendo filho de qualquer jeito. Não, aqui a ideia é daquele que se juntou, mas aquele pai não é o pai dele. Ele se aglomerou ali, mas ele não tem aquele pai, que é pai do outro, que está junto dele. Não, a situação deles são diferentes.
É como então se em uma família, em uma casa, fosse chegando alguém, uma criança fosse se aproximando ali, e ela até pode começar a comer junto, pode começar a estar por ali, etc., mas ela é bastarda, ela não é filho. Ela pode ter vindo por causa de um parente, ela pode ter se aglutinado ali porque não tinha ninguém para cuidar, mas não é filho, não reconhece aquele pai e não é orientada por aquele pai. E espiritualmente, quantas e quantas pessoas nós temos, a gente conhece, a gente sabe que a disciplina de Deus, a vontade de Deus não alcança mais a pessoa. Ela vive conforme o que ela acha que está correto e não conforme o pai orienta. Elas podem até afirmar que são crentes, mas seguem conforme suas próprias vontades e entendimentos e não se sujeitam a Deus. Mas eu acho que isso não é importante, não. Não tem gente que diz isso? Mas eu acho que isso não é importante, não. Eu faço do meu jeito aqui, está tudo bem. Ei, Deus não te pediu para fazer nada do jeito seu, não. Deus quer que você faça do jeito dele. Para isso que tem essa Bíblia, olha, a minha é fina, eu tenho que arrumar uma Bíblia grossa para mim poder falar isso para vocês. Por isso que tem essa Bíblia grossa aqui, ó, com um monte de 66 livros, 1159 ou 39 capítulos, é um número grande assim, tudo cheio de recomendação de Deus para nós. Por que nós vamos fazer a nossa vontade diante de um livro tão especial? Os irmãos que estão aqui naquela carreira da leitura bíblica, obrigado, irmão, naquela leitura bíblica lá, cronológica, lá no, não sei nem falar o nome do programa lá, mas tem um grupo aqui que está fazendo a leitura bíblica, inclusive eu. Nós estamos em Deuteronômio, né? Salvo engano, todos estamos juntos ali, né? Imagino. E a gente vai vendo o quanto Deus é zeloso, o quanto Deus é detalhista, o quanto Deus é melindroso para orientar, para dizer como é que tem que ser. Nós não somos chamados para fazer a nossa vontade. Por isso, nós podemos voltar nosso coração para 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Tem sinais, não tem sinais? Não pratica a justiça. E o que é a justiça? Mas pastor, eu pratico a justiça, eu não roubo de ninguém, né? Eu não faço maldade com ninguém, eu pratico a justiça. Não é dessa justiça só que o texto bíblico está falando. Justiça é fazer o certo na perspectiva de Deus, e o certo na perspectiva de Deus é guardar os mandamentos bíblicos, é entender que isso aqui foi dado como manual para a nossa vida, e ponto. Esse é o grande manual de nossa vida. Descumpriu isso aqui, não está sendo atento à justiça de Deus. Amor ao próximo é o fim de todas as coisas. Essa é a proposta de Deus para todos nós. É tanto que a Bíblia chega a dizer que o novo mandamento é o amor. Portanto, o verdadeiro filho, esse sim será castigado, disciplinado, pelo menos de vez em quando. Deus vai ajustando a vida com ele. É como um pai, e aqui Deus é exatamente muito mais que um pai. Essa figura, ela é batida nessa perícope porque ela é muito importante. Se o pai vê um filho indo por um lado errado, qual que é a tendência do pai? O que a gente espera de todos os pais? É chamar o filho. Senta aqui, meu filho, vamos conversar. Esse caminho que você está tomando não é o melhor. Não vai por aí, não. Deus tem liberdade de falar isso com você? E por favor, me parece que foi na quinta-feira que a gente mexeu nesse assunto, não tenha uma espiritualidade equivocada.
Porque tem gente que tem uma espiritualidade completamente equivocada, que não cabe no texto bíblico. Aquela espiritualidade de dizer assim: não, mas se Deus falar comigo, eu ouço. Mas se o pastor falar comigo, quem é ele? Se o professor da escola dominical falar comigo, ele é pior do que eu. Se não sei quem falar comigo, não, eu só ouço Deus. Oi, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus usando pessoas para falar com pessoas. Ouça os que Deus levantou próximo de você, porque é através deles que Deus trata com a sua vida. Que não tornemos a bênção de Deus em maldição. O fato de sermos filhos de Deus não pode virar maldição nas nossas vidas por não ouvirmos Deus tratar conosco. A bênção é o cuidado de Deus expresso em forma de disciplina. Mas se maldizermos, se não recebermos a admoestação, a disciplina de Deus, então nós temos um problema. Aí o verso 9 vai dizer assim para nós: além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos? Para aqueles dias, irmãos, tanto para os judeus quanto para os romanos, mas em especial para os judeus, com certeza, o dever dos pais no treinamento cuidadoso e firme dos filhos era reconhecido universalmente. Os pais judeus traziam os filhos junto deles. Nós, naqueles dias, eu não sei dizer o que está acontecendo hoje. Permita Deus que não tenha mudado. Mas naqueles dias, uma menina de 7 anos estava ajudando a mãe na cozinha. Já ajudava a mãe nas tarefas domésticas, já sabiam tudo. Era normal que crianças com 7 anos já conhecessem o Pentateuco. E eles tinham tempo de brincar? Sim, tinham, mas era um tempo específico. Um menino de 7 anos já ajudava o pai na profissão que ele exercia, já conhecia as ferramentas, já estava se envolvendo. Tinha tempo de brincar? Sim, tinha, mas era definidinho. E logo essas crianças eram todas inculcadas, como o texto bíblico diz, inculcadas a palavra de Deus, colocadas dentro da cuca. A palavra de Deus era colocada dentro da cuca deles. E aí a Bíblia diz, e a gente precisa até recuperar isso, sempre que possível, o texto bíblico diz, a orientação era: ensina a criança ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho. Os pais eram comprometidos com o ensino. Os romanos, da mesma forma, eles não eram tão voltados para essa mesma educação como os judeus, mas a ideia do respeito, a ideia da seriedade desse relacionamento era muito forte. E aí uma coisa interessante é que para aqueles dias, a ideia de desrespeito e rebelião de pai contra filho era praticamente desconhecida, não existia esse conceito, era um conceito absurdo. O conceito de desrespeito aos pais. Nós vivemos um caos muito grande, você vai ver. Os primeiros leitores desta carta, então, tinham dificuldade em ver uma adequação lógica e ainda mais em aceitar a mesma coisa de Deus, o Pai dos Espíritos, de quem nossa vida eterna é derivada. Eles tinham dificuldade com essa ideia, com a ideia de rebelião. Pelo contrário, eles aceitavam com mais natureza essa lógica que o texto apresenta, de que nós ouvimos as disciplinas de nossos pais. Nós nos sujeitamos à educação de nossos pais. E isso atrai um alerta a nós que somos filhos hoje, nós que estamos nessa condição moderna. Muitos, no nosso tempo, não aprenderam a respeitar e honrar os pais terrenos. É o usual hoje. E aí eles têm muita dificuldade em respeitar o seu Pai Celestial, o Senhor Deus. Porque não é do dia a dia deles respeitar os pais terrenos.
Aliás, uma das categorias sobre as quais há pouca esperança de salvação. Paulo aponta isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 1 a 5. E 2 Timóteo 3 é texto que ele escreveu nos últimos dias da vida dele. E ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, nos últimos. Não era exatamente a realidade que ele já estava vivendo. Era uma profecia para os últimos dias, o que é sinal de que nós estamos vivendo esses últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Marca dos últimos dias: ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, significa dizer sem controle, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Timóteo, te afasta de um grupo que é desobediente a pais e mães. A esperança desses é muito pouca. Por isso, aqueles homens tinham dificuldade em compreender essa ideia aqui de uma possível rebelião. Desobediência a pais e mães era algo absurdo aos ouvidos dos judeus daquele tempo. E se alguém ainda se encaixa em uma dessas categorias, essas que Paulo, dizendo a Timóteo aqui, rechaçou, apontou como pessoas para as quais a esperança era pequena, está em tempo. Se converta rapidamente, para que você tenha a chance de se tornar filho de Deus. Agora, se já respeitamos nossos pais terrenos, que é um ponto de partida importante, vem o apóstolo agora, o escritor a Hebreus, e diz: quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para que então vivamos. Você aprendeu a importância do seu pai terreno? Pois agora presta atenção, Deus tem uma importância muito maior em nossas vidas, e nós precisamos considerar isso. Devemos a Ele toda a obediência, porque isso é condição de vida. É um convite, irmãos, um convite à intensidade espiritual, esmero, esforço, dedicação, obediência a Deus para o nosso aperfeiçoamento. E aí o verso 10 nos diz, justificando isso: porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. A disciplina de Deus não é um negócio solto. O comparativo é maravilhoso. Apesar da disciplina dos pais pretender o bem, o texto deixa claro que tão somente faziam na forma como melhor lhes parecia. Nem sempre nós, pais terrenos, acertamos. Não é verdade? Nem sempre nossas decisões são as melhores, embora a proposta seja melhor. Mas esse problema não acontece com Deus. Deus sempre acerta, a posição de Deus é sempre a melhor. Nós podemos até não enxergar por um pouco de tempo, mas Deus sabe exatamente o que é melhor para você, o que é que realmente vai te levar para frente, e o desafio que o Espírito de Deus está constantemente lançando à vida de cada um de nós, a sua vida é: me ouça. Deixa eu tratar com a sua vida, me ouça. Abre os meus ouvidos, Senhor Deus. Abre os nossos ouvidos, Senhor Deus, para que nós ouçamos a Ti. Deus sabe como nos abençoar. A comparação demonstra aqui
quanto o zelo de Deus é incompreensivelmente superior. Nós não compartilhamos dos atributos naturais de Deus, que pertencem somente à divindade. Nós não compartilhamos a onisciência, a onipresença, a onipotência e alguns outros. Mas alguns nós podemos compartilhar, e um deles é a santidade. Deus quer compartilhar conosco da santidade. Deus nos corrige, irmãos, para que possamos participar plenamente da sua santidade. Para que estejamos separados de qualquer forma de mal. Mas você precisa deixar Deus agir na sua vida. Você tem que deixar de ser cabeção, deixar de ser turrão ou turrona. Você precisa crescer. Nós precisamos compreender que Deus tem um projeto maravilhoso para nossas vidas. Aquele moço que pediu, nós conhecemos como filho pródigo, pediu ao pai: me dá aí tudo que me pertence, deixa eu cuidar da minha vida do meu jeito. Diz a Bíblia que ele chegou a um ponto que ele desejava comer a comida dos porcos. Essa é a comida que quem não deixa Deus tratar na vida dele come. Essa é a alimentação de quem não ouve o Espírito de Deus. Comida de porcos, quando tem. Mas ali ele caiu em si. Diz o texto bíblico que de repente ele percebeu: eu estou aqui com fome, desejando comer as bolotas que são dadas aos porcos, enquanto até os trabalhadores na casa do meu pai têm o melhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar. E com humildade eu vou falar: Senhor, pequei contra o céu, meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Me permita ser pelo menos como um dos teus servos. E alguém, tentando falar sobre esse texto, disse que figurou essa volta como um filho que, nessa condição de estar distante do pai, escreveu para o pai. E disse: meu pai, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu quero voltar, se o senhor me permitir. Então, como passa uma linha de trem próximo aí à nossa casa, à casa do senhor, eu vou pegar esse trem. E se tiver uma bandeira branca numa árvore grande que está aí próxima à estação, eu sei que o senhor está me aceitando. E se não tiver bandeira nenhuma, eu vou compreender, porque eu realmente não tenho direito nenhum. E ele ousou pegar aquele trem e ir ao encontro, retornando à sua casa. E a ilustração diz que quando aquele trem, aquele vagão onde estava aquele filho, se aproxima, e o menino olha, o filho olha pela janela, diz que não viu uma bandeira branca. Ele viu centenas de bandeiras brancas. Centenas de bandeiras brancas. O pai dizendo: meu filho, você é bem-vindo. Deus ainda está com centenas de bandeiras brancas estendidas para você. O problema é que, nesse processo, nós precisamos nos propor a mudar a nossa relação com Deus, se é o caso, a melhorar essa relação com Deus, a assumir posturas, decisões de fé. Vou servir ao meu Deus. Mesmo que eu não compreenda tudo, vou servir ao meu Deus. Vou me entregar ao Senhor. Ainda é tempo. Deus nos corrige para que possamos participar plenamente da sua santidade. Deus ainda quer fazer isso. Não há bem maior do que estarmos separados de tudo que nos é destrutivo.
e aptos a ser co-herdeiros de Cristo. Esse é o alvo, esse é o desejo supremo de Deus para cada um de nós, para a sua vida, para a minha vida. É o objetivo de todos os atos redentores de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o verso 11 nos diz: toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Nós somos chamados nesse texto a contemplar os resultados futuros da ação de Deus em nossas vidas. Se Deus quer te disciplinar, irmão, deixa. Se Deus quer te dizer, olha, é assim que você deve andar, ouça. E Deus vai fazer isso através de pessoas, viu? Não fica esperando uma coisa que não tenha previsão bíblica, não. Usa o que tem previsão bíblica. Deus quer que você aprenda de pessoas. Em alguns casos, que até aparentemente saberiam menos que você. Porque com Deus não tem essa conversa, não. Deus usou jumenta para falar com Balaão, com o grande profeta Balaão. Gosto de pensar que Deus continua usando o jumento. Por isso que eu estou aqui tranquilo. Deus continua usando, Ele pode usar qualquer um, usa nós que estamos aqui. E a gente vai ter sabedoria se ouvir. O resultado futuro está colocado, a santificação é o alvo, a correção é um dos métodos de Deus, com certeza, mas o alvo do método não é sempre óbvio. Nem sempre o jeito de fazer parece muito claro. Quantas vezes, vou falar aqui para você como servo de Deus, quantas vezes eu percebo que Deus quer que alguma coisa seja feita de tal modo, e aí a única coisa que eu posso fazer é orar a Deus: Senhor, permita que teus servos passem nessa prova, permita que teus servos caminhem com fidelidade, que eles mostrem a Deus que eles amam a Deus acima de qualquer outro tipo de compromisso. É tão lamentável quando nós vemos pessoas ficando pelo caminho por questões insignificantes, pequenas, porque Deus quis corrigir, mas eles não aceitaram, porque eles foram orgulhosos e falaram: não, mas eu não concordo que seja dessa forma, e ficam pelo caminho. O orgulho os mata. Nem sempre a eficiência do método é imediatamente evidente. Aqui entra a fé. E, na verdade, como diz o texto, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas de tristeza. Olha que desafio. A própria Bíblia está assumindo isso, né? Está triste. Mãe Irani está triste. Mas a Bíblia está dizendo, é para seu bem. Quando estão em meio da agonia, do sofrimento, nós cristãos temos dificuldades em ver alguma coisa em que nos alegrar. Em muitos casos, somos incapazes de perceber qualquer lógica nas coisas que estão acontecendo em torno de nós. E somente uma fé firme pode nos dar esperança em tudo. Aqui o escritor aos Hebreus, com certeza, orquestrado pelo Espírito Santo, nos chama a compreensão desse processo de crescimento. Ainda que nossa propensão ao entristecimento diante da correção do Senhor possa ser natural, a maturidade espiritual nos desafia a pensar na vantagem futura. Essa é a ideia do texto bíblico, te dá uma notícia. Deixa eu te falar aqui, você está passando por essa dificuldade, mas Deus está vendo e Deus está usando, e você precisa tomar cuidado, porque aí tem um problema grave. Nós somos tendentes a abandonar os tratamentos no meio deles. Não preciso apelar aqui para farmacêutico. Posso apelar para o nosso senso comum.
Você vai ao médico, ele fala assim para você: olha, você está com tal e tal situação e eu vou te prescrever aqui remédio tal que vai te passar esse sintoma vai ser curado já no terceiro dia. No entanto, eu quero que você tome durante 30 dias esse remédio e te passa a receita. Estou falando com você, né? Aí você vai, Taninha já se entregou aqui, viu? Aí você vai à farmácia e compra o remédio. E leva o remédio para casa. E o remédio é para durar 30 dias. E aí você começa a tomar o remédio. Primeiro dia, porque tem um incômodo ali, né? Segundo dia. Terceiro dia o incômodo passou. Talvez você ainda tome mais 2 dias. Já viu algum caso assim? Na sua vida mesmo, né? Porque isso é geral. Levanta a mão quem não for assim. Deixa eu baixar a minha aqui. Quinto dia, você já está 2 dias sem problema nenhum. Às vezes você toma mais uns 2 dias, mas não segue o tratamento. E aí a gente traz isso para a vida espiritual. Deus quer te levar a uma condição de perfeição, mas nem sempre a gente deixa Deus operar tudo. E Deus falou para você, você tem que orar mais. E aí aquela dor passou e você relaxa e não ora mais. Deus fala para você, eu preciso de mais intensidade espiritual na sua vida. Daí a 2 dias você esqueceu e já não busca mais a intensidade. Nós abandonamos o tratamento de Deus. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? É porque o Espírito Santo quer que nós não façamos assim. Que nós consideremos o tratamento de Deus do jeito certo. Sigamos a prescrição do médico dos médicos. Porque se você continuar no mais ou menos, irmão, você vai dançar. O problema vai voltar a acontecer. Aquela dor vai voltar. Em alguns casos não vai ter remédio mais. Aqui, se a gente estivesse usando uma linguagem, eu fico me metendo a falar dessas linguagens, porque primeiro é uma área que eu gosto, eu já estudei isso há algum tempo, já vivi perto dessa área há algum tempo. Mas a gente, agora nós estamos, todo mundo aqui está expert nisso, né? De tanto ver infectologista falar na televisão, o vírus fica mais resistente. O vírus do mal em nós também fica mais resistente. E a gente tem que tomar cuidado. Porque a lição está aqui. Tiago, irmão de Cristo, nos falou disso. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. A prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Devemos estar atentos, porque há 2 possíveis resultados da disciplina do Senhor em nossas vidas. E tudo depende de nossa postura. Nós podemos suportar as adversidades às quais Deus nos leva e submetermos à sua vontade e continuarmos fiéis a Ele, se você é filho. Porque os bastardos já estão perdendo a chance. Se você é bastardo, corre atrás para ver se muda essa situação. Porque bastardo está perdendo a chance. Mas eu quero crer que o Senhor Deus tem te trazido aqui porque você não é bastardo. Porque você ainda tem chance. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Confessa o que tem que confessar, muda de vida, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, porque o Espírito Santo quer agir na sua vida. Confessa seu pecado, para que você seja livre e Satanás pare de te acusar, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Ah, mas eu já confessei para Deus. Não, confessa para o seu irmão. É para confessar para comedor de arroz e feijão. Não é para ser espiritual do jeito errado, não. Uma certeza
que deve nos edificar é que sempre que a admoestação ou correção divina, mesmo que na forma de disciplina, sempre que nós a aceitamos com submissão, ela vai produzir em nós grandes benefícios. Você quer ser abençoado? A gente gosta dessa ideia, né? Você quer ser abençoado? Pois Deus nos abençoa em algumas circunstâncias, através de disciplina, através de aflições, através de coisas que num primeiro momento podem não nos parecer adequadas. Portanto, recebamos as disciplinas de Deus com gratidão, por se tratar de que, de fato, aquilo é uma comprovação de que nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é disciplinado. Quem não é filho de Deus não é disciplinado. Filho ouve a disciplina e a correção do pai. Filho de Deus ouve a disciplina e a correção do pai. Quem não é filho não ouve a correção. Por isso nós devemos receber o que vem de Deus com esperança, pois produz em nós o aperfeiçoamento, a santificação e o crescimento na fé. E é o que nós precisamos, não é verdade? Tenho convicção de que o Espírito de Deus buscou falar a vida de todos nós nessa noite. Eu quero te convidar a curvar sua cabeça e falar com o Senhor. É você que vai dizer para o Senhor se essa palavra te alcançou ou não. E é você que vai falar para o Senhor: Senhor, eu quero que ela fale mais em minha vida. Eu quero compreender melhor os teus desígnios, os teus propósitos. Fala com o Senhor agora. Levanta a sua voz e fale a Ele. Diga a Ele